Olá, caros alunos. Iniciemos mais uma aula de História. Nesta aula, nós vamos começar a falar um pouquinho sobre a África. Quando a gente fala sobre a África, a gente tende sempre a lembrar dos países que sofrem com a fome, com a seca, a gente tende a lembrar das florestas, né? Mas o que é realmente a África? Esse continente que muitas pessoas pensam que é o único país. A África, ela é composta de vários países, várias culturas, né? E a gente vai tentar trabalhar aqui algumas delas. Nesta aula especificamente, nós vamos falar sobre o Império de Mali. Mas nossa história vai começar lá no século VII, quando os árabes muçulmanos conquistaram as terras do norte da África e vão difundir o islamismo, do qual a gente falou na aula passada. Então eles vão difundir o islamismo entre os povos do deserto do Saara, que a gente chama genericamente de berberes. Enquanto comerciavam seus produtos, os berberes, eles difundiram a religião islâmica entre os povos sudaneses. Quem que são os povos sudaneses? Hoje a gente chama sudaneses aquelas pessoas que habitam o Sudão, né, que é um país africano, situado no nordeste da África, ao sul do Egito. Mas os sudaneses naquela época, a gente entende aquelas pessoas que viviam no sul do deserto do Saara, como os iorubás, ibíbios, alçás, jalofos, mandingas. E esses sudaneses tinham uma longa tradição comercial e também efetuavam trocas constantes entre si. Alguns pontos de trocas comerciais intensas deram origem a cidades prósperas. Algumas delas foram capitais de importantes e reinos e impérios africanos, que formaram entre os séculos VII e XV. Um dos mais extensos e duradouros foi o de Mali, o Império de Mali, que é um estado africano localizado no nordeste da África, perto do rio Níger, e que teve seu domínio durante os séculos XIII, ou século XIV. Foi um império dentre três consecutivos que dominaram a região, e dentre eles, o Império de Mali foi o mais extenso territorialmente. Segundo a tradição oral, o início do século XIII, na África Ocidental, os povos de etnia Mandinga, liderados pelo príncipe Sundiata Keita, se expandiram a leste e a oeste e conquistaram as terras e gentes, e assim constituíram esse império. Sundiata Keita converteu-se ao islamismo e assumiu o título de Mansa. O que é Mansa? É o tipo de imperador, né? Equivalia ao imperador. Segundo alguns historiadores, ele se converteu movido pelo interesse em particular do comércio que, na época, era controlado pelos árabes muçulmanos. Sundiata Keita preocupou-se também em proteger o império dos ataques dos berberes. Por isso, ele vai deslocar sua capital para Niani, no sul de Mali. Nas estradas que ligavam Niani à região nordeste, se formaram importantes cidades africanas, como Djenné, Tombouctou e Gao. Tombouctou, inclusive, é muito famosa. Durante um grande período, foi uma região marcada pela expansão intelectual, né? Inclusive, existem movimentos para tentar conservar tudo que existe lá até hoje, né? Porque a gente sabe que os conflitos vão destruindo muitas coisas, escolas, né? Naquela época tinha 150 escolas de estudos do Corão, por exemplo, com milhares de estudantes vindos de vários lugares. E Tombouctou foi erguida também a mesquita de Sankoré, onde passou a funcionar a universidade que tinha o mesmo nome. Mas vamos falar um pouquinho sobre a economia de Mali. O Império de Mali era o maior produtor de ouro da África Ocidental, mas a sua população praticava também a agropecuária, o artesanato e o comércio. No vale do rio Níger, os malineses cultivavam arroz, milhete. O que é milhete? É uma variedade de milho, né, de grão muito miúdo. Inhame, algodão, feijão, e além disso eles criavam bovinos e ovinos e caprinos. Os artesãos malineses eram habilidosos no trabalho em metal e em madeira. Os mercadores malineses eram conhecidos como wangara, comercializavam sobretudo ouro, cobre, sal e noz de cola. Noz de cola era um produto da floresta muito valorizado entre as sociedades muçulmanas. No Mali, o cobre era muito apreciado e o sal quase tão valioso quanto o ouro. Na África Ocidental, os malineses são conhecidos até hoje como bons comerciantes. O Império de Mali controlou uma área imensa, chegou a ter cerca de 45 milhões de habitantes e durou 230 anos. E como é que a gente explica essa longa duração do Império de Mali? Existe um historiador que vai falar características, né? O José Rivair de Macedo. Ele vai falar o seguinte: primeiro, possuía um poderoso exército composto de arqueiros, lanceiros e cavaleiros. Segundo, controlava as áreas de extração do ouro. Terceiro, tinha capacidade de reprimir rebeldes em caso de revolta.
E quarto, adotava uma política de consulta aos povos dominados e respeitava suas tradições. Então veja bem, o exército ajuda, né? A extração de ouro também, né? Controle da extração de ouro. A capacidade de reprimir também. Mas esse último ponto é interessante porque os povos dominados eles não se sentiam tão reprimidos, porque eles tinham suas tradições respeitadas. E a gente sabe como é que as tradições influenciam, né? Quando a gente estuda o Império de Mali, a gente sempre ouve falar de dois nomes muito famosos, né? O Sundiata Keita, que foi o fundador, né, que assumiu o poder por volta de 1230 e que vai conquistar terras, que vai estabelecer o império. Mas o mais famoso imperador de Mali foi Musa, né, que era neto de Sundiata Keita, né, o Mansa Musa, que ascendeu ao trono por volta de 1307. Musa era muçulmano, embora muitos cultivassem outros deuses tradicionais. Sua grande peregrinação, viagem religiosa, em 1324 à cidade sagrada de Meca, tornou o Mali mais famoso na faixa que vai ao centro-norte da África, a Arábia. Musa ele vai acrescentar as cidades comerciais de Tombouctou e Gal ao seu império e ordenar a construção de muitos edifícios nessas cidades e em outros lugares. Alguns desses edifícios eram lugares de culto muçulmano, como a grande mesquita de Tombouctou. Ele também apoiou artistas, eruditos, tendo criado uma universidade em Tombouctou, aquela universidade da qual eu falei. O império vai começar a declinar no século XV. Algumas das cidades vão se rebelar contra os governantes e outras vão ser atacadas pelos povos vizinhos. Em 1550, o Império do Mali havia perdido grande parte do seu poderio. Mas o nome ainda permanece até hoje, né, do país que a gente chama de Mali, lá na África. Então, eu fico por aqui. Na próxima aula nós vamos falar sobre os bantus. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima aula.